dia! Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje, terça-feira, 19 de outubro de 2021, estamos iniciando o dia, um dia de sol aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, de onde eu falo, um dia bonito, depois de vários dias de chuva, de muita umidade. Um dia que promete bastante, a gente abre ele hoje fazendo a nossa 8ª edição do Falando em Brancos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Venham porque criamos esse ambiente e esse espaço para a gente, uma vez por mês, parar por 1 hora e conversarmos sobre o trabalho que vem sendo realizado na Associação Brasileira de Brancos, dentro dos criatórios de brancos e com pessoas que têm o Brancos no seu dia a dia e tem muita história para contar. Como sempre, é uma grande satisfação contar com a presença de todos vocês e aquele convite que já é tradicional de que vocês registrem aí no chat do YouTube de onde vocês estão nos assistindo, qual é o município onde vocês moram, onde vocês fazem pecuária, da onde vocês estão conectados a partir que lugar desse Brasilzão que vocês nos ouvem. Estamos entrando no terço final do ano de 2021, um período mais animador do ponto de vista de natureza, né? As chuvas voltam para o Brasil tropical, quebra-se o ciclo duro da seca, então daqui para frente temos dias bons, estamos com muitos desafios pecuários pela frente, o preço do boi dando uma tropeçada forte por todo esse contexto que vem acontecendo aí fora, então nada mais oportuno do que nós aproveitarmos a oportunidade e muito mais do que falar especificamente da raça Brancos em si, falar de um tema que é produtividade, que é produzir mais, que é produzir com eficiência e, por isso, ofertar essa matéria-prima de qualidade que é a raça Brancos. Bom, como eu disse, já é sabido de todos vocês, esse nosso projeto da Associação Brasileira de Brancos, o Falando em Brancos, nós temos como parceira oficial a CRV, que é a grande parceira, desde o começo entrou conosco, se somou ao projeto, entendeu o objetivo e tem estado conosco mês a mês nessa parceria ao longo do ano de 2021. E não diferente das outras vezes, eles deixaram um vídeo, o Delmiro sempre grava um vídeo, um depoimento para ilustrar aqui o nosso início de transmissão, oportunamente sempre conectado com aquele conteúdo que nós preparamos, que no caso hoje é para falar da vaca Brancos. Então vamos ver o depoimento que o Delmiro deixou para todos nós. Olá, eu sou Delmiro Rodrigues, sou gerente de produto corte europeu na CRV e hoje no episódio de Falando em Brancos nós vamos estar falando sobre a vaca Brancos, essa máquina da pecuária competitiva. Como que nós olhamos para um touro, identificamos quem são os touros que vão produzir essas vacas competitivas e eficientes. Para isso, a CRV tem os seus parceiros e através dessa parceria com os criatórios importantes, entendemos que encontrando as melhores famílias de vacas, nós vamos ter touros com consistência de produção. A partir desse momento, animais com bons aprumos, animais que têm excelente adaptação com pelo curto, umbigo bem corrigido. E aí, olhando para outras informações, como um frame mediano, para que tenhamos um bem moderado, né? Ter um animal eficiente, sem exigir do ambiente, para poder desempenhar as suas características. E olhando para o catálogo, algumas características são importantes. Nós não podemos esquecer do ganho de peso, tem que ter um bom ganho de peso, não precisa ser extremado, mas tem que ter um bom ganho de peso. Avaliação de características maternais, né, como leite e perímetro escrotal. Além da capacidade de ganho de peso que o perímetro escrotal tem uma correlação positiva, nós estamos numa correlação positiva muito grande com fertilidade. Então, bons animais que transmitam essa característica positiva vão ter excelentes resultados com fertilidade. Além disso, no catálogo e nos programas de melhoramento, também nós temos algumas avaliações de temperamento, característica também extremamente importante para encontrarmos e fazermos boas vacas. As opções que nós temos da CRV são muitas. Essa parceria que nós estamos tendo com a Brancos está sendo extremamente satisfatório.
importante para o crescimento da CRV dentro do Brangus, e através das redes sociais, do nosso site, vocês podem ver nossos touros que estão disponíveis, ou então peça o nosso catálogo, recém-lançado agora na Expo Inter. CRV em parceria com Brangus, no Falando em Brangus. Muito bom. Obrigado, Delmiro, por deixar registrado, então, o seu depoimento, né? CRV, repito, que entendeu a oportunidade que era, uma vez por mês, nós nos organizarmos para conversarmos sobre Brangus, e está conosco desde o primeiro episódio. Muito obrigado por todo o apoio. A CRV que vem fazendo um belíssimo trabalho, sempre presente em todo o território nacional, uma central que sempre acreditou muito na genética Brangus de origem nacional, né? Tem um relacionamento bastante tempo, muito duradouro, com grandes criadores e com a associação como um todo. Então, muito obrigado, aí já deu o nosso primeiro recado, e, na verdade, o Delmiro já antecipou aquilo que foi divulgado, que é o tema de hoje, que nós vamos falar sobre a vaca Brangus, uma máquina para pecuária competitiva, uma máquina para pecuária moderna. E por que a gente falou sobre isso? Porque, por vezes, nós nos damos conta que, tecnicamente, nós nos deparamos debatendo sobre touro, sobre o macho, a importância do reprodutor, e, logicamente, isso é oportuno sempre que se faça isso, né? Mas a gente não pode esquecer dos outros 50%, que é quem faz a gestação, que é quem produz o bezerro, que é quem desmama o bezerro, que cuida dele, que nos entrega quilos de bezerro e futuros bois e futuras vacas no ciclo anual da pecuária. Então, por isso que a gente destacou e convidou, meus amigos, duas pessoas muito importantes na trajetória da raça Brangus, muito importantes mesmo. E eu queria chamar aqui, então, para que compusesse e viesse à tela conosco, a Ângela Linhares e o Edson Laroca. Sejam muito bem-vindos. Edson Laroca Filho. Vejam todos vocês que nós temos aqui conosco a satisfação de contar com dois técnicos, primeiro dois criadores, o Edson à frente junto do projeto da Guapiara, no Paraná, a Ângela à frente da GAP, responsável por toda essa seleção tradicional de décadas da GAP. Então, uma satisfação ter vocês, os dois, conosco. Seja muito bem-vindo, Ângela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre as coisas que eu mais gosto. Não vou dizer que é as que eu mais entendo, mas que eu mais gosto, com certeza. E estar aqui, né, dividindo a tela aqui com esses dois. Agora o Roberto, né, super organizador de tudo, que sabe falar bem, né, que é um prazer estar aqui junto, e o Edson, meu amigo de longo tempo, de longa jornada, né, dessa criação dessa raça, né, dividindo vários desafios também, né, Edson, e trabalhando junto, né, com um programa de melhoramento que a gente usufrui do mesmo programa, né. Tá ótimo. Obrigado, Ângela. Seja bem-vindo, Edson. Bom dia, obrigado. Como a Ângela falou, realmente é um prazer poder dividir uma live aí com a doutora Ângela, que ensina muito aí para a gente, né? É um grande prazer aí para a gente poder falar alguma coisa sobre um pouquinho aí sobre Brangus, né? Ótimo. Bom, para que todos saibam, né, estão conosco aqui, então, o Edson e a Ângela, que são, como eu disse, duas pessoas tecnicamente muito importantes na construção da raça Brangus aqui no Brasil. Foram, inclusive, dois que são ex-presidentes do Conselho Técnico, né, por serem pessoas apuradas, serem pessoas criteriosas. Então, vem dando diferentes tipos de contribuição ao longo da história que a gente constrói dentro da Associação Brasileira de Brangus. Edson, já que tu está comigo aqui na tela, eu vou começar contigo, pode ser? Vamos lá. E eu vou pedir sempre que vocês que nos assistem fiquem à vontade de colocarem perguntas. As perguntas são sempre muito bem-vindas. Nós fizemos questão de registrar aqui os questionamentos que chegam para nós. Então, participem, porque, afinal de contas, o Falando em Brangus é feito para vocês. Edson, eu vou começar contigo e aí depois a gente vai fazendo um bate-bola e aí eu chamo a Ângela, tá? Debate pronto, assim. Quando o Edson pensa em vaca Brangus, e é bom que se diga, né? É bom que se registre, porque isso aqui fica depois salvo na internet, né? Nós não estamos falando apenas em vaca planteleira, nós estamos falando em vacas que estão aí desbravando esse Brasil e produzindo bezerro Brasil afora, né? Mas também, óbvio, vacas planteleiras.
Quando tu olha para uma vaca, Edson, quais são 3 características desejáveis que tu busca numa boa mãe Brangus? Então, Roberto, isso aí que você falou realmente é bastante importante, né? Com relação a não ser só vaca prantelheira. A Guapiara, ela iniciou no Brangus para produzir carne, né? Então, vamos dizer, o nosso olho do gado registrado vai muito para o que nós necessitamos na vaca que vai produzir bezerro para futuramente entrar no confinamento. Estou falando confinamento que é a nossa realidade, né? Não necessariamente confinamento, mas é a nossa realidade. Quando a gente olha, né, pelo menos eu olho numa vaca Brangus de campo, eu preciso ver primeiro um animal adaptado, né? Na nossa região aqui, a pecuária está só em área de morro, só em área de topografia extremamente acidentada, né? Então, via de regra, a terra também mais pobre. Então, eu preciso de uma vaca, e clima quente e úmido. Então, eu preciso de uma vaca que seja extremamente bem adaptada, né? Uma vaca que tenha bons aprumos, que consiga andar nessa topografia que é a nossa realidade aqui, que é bastante difícil, né? Que tenha bom casco. Via de regra, a área de morro é a área de pedra, né? Então, além dela ser adaptada, ela tem que ter um bom casco, porque ela vai sofrer, ela vai estar numa condição realmente super desafiadora. E o que a gente tem observado ao longo dos anos, né? Como a gente está intensificando cada vez mais a produção e apertando e tentando extrair o máximo para a gente poder ter uma renda compatível com as outras atividades da empresa, eu preciso de um animal que tenha uma capacidade de recuperação pós-parto bastante grande, né? Então, o que a gente observa hoje na nossa vaca Brangus? É uma vaca que ela é uma novilha desafiada via de regra aos 13, 14 meses, que pare e que tem que ter uma rápida recuperação pós-parto para novamente emprenhar. Então, o nosso desafio hoje é desmamar essa bezerra e, no mesmo ano da desmama dela, emprenhar essa bezerra. E não somente emprenhar, dar um bom bezerro e reconceber. Tudo então, isso, né, fazendo um resumo, tudo isso nestas condições que tu acabou de falar, né? Para quem não conhece a região ali da Guapiara, certamente não é de longe a pior da região do Brasil, mas é uma região desafiadora. Assim como nós falamos com o Maurício, né, no último Falando em Brangus, lembra? Brangus em regiões adversas. E eu acho que tu traz isso, né, Edson? Tu trouxe elementos aqui de uma vaca de verdade, é uma vaca real. Ela tem que se virar. Ela tem que se virar, ela tem que caminhar, e o caminhar dela no meio da pedra é subir no morro, atrás do melhor pasto, é descer no morro, é aguentando chuva, aguentando sol, enfim. Então, é uma vaca de verdade. Exato. E quando a gente fala em Brangus no Paraná, existe uma certa imagem de que esse animal é suplementado com silagem, que esse animal tem toda uma condição de pastagem de inverno. Seria se tivesse numa propriedade de agricultura, que não é o nosso caso. Então, vaca lá é pasto e sal e tchau, né? Não tem muito o que fazer por ela. Ela tem que se defender sozinha. Claro, a gente dando a condição mínima possível de manejo e tudo mais. Para que ela entregue o potencial genético que ela tem. Exato. Edson, eu vou te pedir licença um pouquinho, vou trazer a Ângela aqui agora. E, Ângela, se tu prestou bem atenção, então, no Edson, né? Vamos entender. O Edson falou em adaptação, capacidade de aprumos, capacidade de se locomover e uma rápida e eficiente recuperação pós-parto. Ou seja, eu estava dizendo ali para ele, né? Ser uma vaca de verdade, né? Uma vaca que está ali fora para entregar o que ela precisa. É por aí. Sim, tu disse 3 características, né? 3 características principais da vaca Brangus, né? Eu também tinha pensado em adaptação, né? Mas eu não pensei, eu pensei em adaptação no Brasil como um todo, né? Certo. Porque a vaca Brangus hoje, né? Tu vê, ela se adapta super bem no Rio Grande do Sul, onde nós temos temperaturas de 40 graus quando ela tem que estar amamentando e repetindo cria, né? Certo. Nós temos temperaturas de -0 no inverno, quando geralmente essa vaca está prestes a parir, né? Então ela não pode perder muito estado. Então ela é bem adaptada no Rio Grande do Sul e é bem adaptada no norte do Brasil também, que a gente tem. Eu tenho experiência mais na Sereno, lá com o Santana, mas eu sei no norte, Belém, enfim, onde a umidade, o calor é bárbaro, né? E a vaca Brangus tem se adaptado
bastante lá. Então, acho que assim, é uma raça que se adapta a todos os climas do Brasil, né? Não é toda raça, tem algumas outras, né? Mas são poucas as raças que se adaptam do jeito que se adapta a Brangus a todos os climas do Brasil. Então, o primeiro dado seria a adaptação. Certo. O segundo critério importante que eu acho também é a habilidade materna, né? Uhum. O que é? Seria essa interação de mãe e filho. Uhum. A Brangus, ela é uma ótima mãe. Ela cuida muito do filho, ela amamenta muito bem, ou seja, ela tem condições de desmamar como uma vaca rústica, né? A desmamar um terneiro todo ano, sadio, forte, e se tu quiser, falando em genética, um bom terneiro para produzir um touro, né? Mas falando em boi, um bom boi também, né? Sim. Basta acasalar bem. Certo. O terceiro item seria, eu acho que é a precocidade, né? Tu tem condições, né? Se tu dá, como o Edson falou, um manejo bom, tu tem condições de colocar essa novilha já aos 14 meses, né? Na cria, né? Tu já vim reproduzir com ela se tu der boas condições para ela. Certo. E eu vejo que tem um comentário subliminar aí nesses teus 3 apontamentos, Ângela, que é o seguinte, né? Além do Brangus ter essa característica que a gente fala aqui, e parece que apenas é uma característica de apelo vendedor, mas não, é o que vocês atestam há muito mais anos e selecionam para isso, né? Que o Brangus se adapta e vai bem de norte a sul, de leste a oeste. Em específico, na vaca, a gente tem que entender que a vaca fica anos dentro do sistema, né? Sim. Então, se ela não adaptar, ela não vira, ela sai fora, né? Então, por isso que a capacidade de adaptação de uma matriz Brangus, daquela que, matriz no sentido de que faz fotocópias, né, que faz outros animais, ela tem uma responsabilidade, inclusive, com a sua manutenção, né, com a capacidade com que ela faz essa trajetória de 6, 7, 8, 10, 12 anos produzindo bezerro. Se ela for boa, ela vai ficando, né? É a máquina, né? Se a máquina está lubrificada, se ela vem bem, ela vai ficando. Então, ela tem que mostrar serviço, tem que produzir bem, né, para ficar. Certo. E eu gostei muito de fazer um link com o que falou o Edson ali. O Edson disse assim, ele falou as 3 características dele, focado para o nosso projeto, no caso da Guapiara, que é a produção de carne de qualidade. Ou seja, eles estão sempre olhando a vaca como mãe, mas uma mãe que doa uma parte do DNA daquele produto com características que eles querem, né? Então, isso é muito legal. Bom, já que estou contigo aqui, vamos para um segundo ponto que eu queria conversar com vocês. E aproveito aqui a tua presença comigo na tela, que a gente vai ficar assim, tá? A gente vai ficar dividindo a tela para ficar mais harmônico aqui. Eu queria saber, na visão de vocês, e aí talvez seja necessário vocês entrarem mais dentro dos seus negócios, né? Mais dentro da Guapiara, mais dentro da GAP, enfim, para me responder isso. E a gente não quer aqui fazer comentário em detrimento de raça A ou B, não é isso, tá? Mas a partir dessas características, Ângela, que vocês destacaram, tu e o Edson aí, o que uma vaca consegue entregar facilmente por ano, assim? Se ela é uma boa mãe, como tu estava dizendo, vocês têm algum número, vocês já conseguiram aferir isso? Ela entrega X% a mais de bezerro desmamado? Vocês conseguem algum tipo de mensuração, dizer qual é um ganho ao trabalhar com uma vaca Brangus? Bom, que a vaca Brangus, né, claro que a gente falou, não comparando com raças assim, mas ela tem uma rusticidade, né, que nos facilita bastante o manejo. Ela responde muito a qualquer manejo diferenciado que tu venha fazer, né? Tipo, por exemplo, se tu vai fazer um creep, claro que não é com a vaca, né? Um creep que seria ajuda na ração de um terneiro, que tu consegue aí desmamar um terneiro mais pesado e aí tu consegue girar mais, que tu já entras com essa terneira no mesmo ano na cria, quando é boi, tu já consegue até, quem sabe, sair com ele nesse mesmo ano. Então, ela responde muito a essa parte de nutrição, se tu quer isso. Então, tu tem que adaptar o teu sistema, né? Então, depende, vamos dizer, nós no sul temos um sistema, no norte nós temos outro sistema, a nossa seleção também é um pouco diferente.
tudo sempre tentando tirar o máximo possível dessa vaca. Nós temos, vamos dizer, dentro da GAP, né, no caso, a gente não tem só plantel de brangos, nós temos o brangos, que é para fazer boi também. Então, utilizamos aí algum manejo diferente em cada, até a escolha de touros, muitas vezes, né, é diferente. Mas é interessante, né, ver que não importa onde que a gente esteja, se é no sul, se é no Paraná, se é no norte, a vaca ela responde muito bem, ela se adapta muito bem a tudo. Eu acho que a gente tem que só trazer para dentro do nosso sistema e fazer aquilo que a gente consegue fazer dentro da nossa propriedade. E tu está trazendo... Era isso a tua pergunta, assim. É exatamente isso. Não, na verdade, a expectativa é provocar as pessoas a refletirem, né? E tu traz uma reflexão, Ângela, que particularmente, profissionalmente, eu gosto muito, que é o seguinte, né? Nós temos que entender, já passou da época de entender, que trabalhar com boi é trabalhar com um negócio. E se nós estamos com uma máquina, nós temos que colocar insumo de qualidade nessa máquina, né? Nós temos que botar vermífugo bom, sal mineral bom, pasto bom, suplemento energético bom, gente boa, cerca boa, ou seja, tu tem que investir. E o que tu está dizendo é que quando tu investe na vaca Brangos, ela devolve. Ela devolve, exatamente. Certo? E tu tem que pensar tudo desde o início, assim, qual é o acasalamento que tu vai fazer, sempre obtendo para te ter uma melhor resposta dela, né? É a nutrição, é a reprodução, o tipo de reprodução, as técnicas que tu tem, né, para repetir mais a cria, e também o acasalamento, que é muito importante, né? E para isso tu utiliza, né, esse programa de melhoramento hoje te facilita muito fazer os acasalamentos, procurar um melhor touro, né? A melhor combinação. Cada vaca, a melhor combinação. Ótimo. E eu acho que é isso, né? Tá bem. Eu vou convidar o Edson agora. Edson, diz para nós aqui, reforçando a pergunta, né? Tu entendeu bem o bate-papo meio da Ângela ali. O que uma vaca Brangos pode entregar a mais, Edson? O que vocês, a partir da experiência de vocês, tanto na Guapiara como em clientes, e como eu digo, em todos os caminhos que tu percorre, né? Diz aí para nós. Então, Roberto, falando da experiência da Guapiara e de alguns clientes que a gente vende touro e nos reportam o resultado que tem alcançado, tudo mais, número específico da Guapiara, dentro da mesma condição de manejo, nós fizemos a formação no nosso Brangos a partir de Nelore, e quando a gente chegou no 3/8, isso estou falando do gado comercial. Quando a gente chegou no 3/8, com a nossa vaca 3/8, e a gente comparou a vaca 3/8 com os graus de sangue até chegarem nessa vaca 3/8, né? Então, tinham várias gerações de vacas com diferentes graus de sangue. O 3/8 para nós foi o que deu o melhor resultado. E ele entregava de 12% a 17% a mais de peso na desmama de um bezerro. Tá? Dentro da mesma condição de manejo sanitário, manejo nutricional, enfim. Filhos de IATF, então, não é que essa bezerrada é filha de touro ou de sêmen, né? Então, comparando iguais, ou manejos, né, muito, muito semelhantes, a gente conseguiu isso daí. E a gente tem conversado com vários clientes de touro nosso que também nos reportam mais ou menos isso daí. Claro, diferençazinha um pouco acima, um pouco abaixo, mas até comparados, às vezes, com raças que dariam uma maior heterose em cima de vaca Nelore, várias pessoas têm nos reportado que touros de várias gerações Brangos em cima da vaca Nelore está dando um plus a mais do que uma outra raça que teria uma heterose maior. Né? E aí tu veja, não por acaso eu fiz a primeira pergunta para vocês, talvez porque ela caminha mais, talvez porque ela é melhor mãe, porque ela é mais zelosa, ela cuida mais, né? Por todo o contexto ali, como uma boa mãe. E isso que você comentou também, né, na conversa aí com a Ângela, é de extrema importância, né? Não existe raça milagrosa, né? Então o Brangos é milagroso. Não é milagroso, não é. Né? O Brangos é uma máquina que, como toda máquina, necessita do seu combustível.
seja combustível nutricional, sanitário, de manejo mesmo. Só contar uma historinha bem rapidinho. Vários anos atrás, um grande colega meu, que infelizmente é falecido hoje, veio nos visitar num dia de campo e ver o projeto de super precoce que nós tínhamos. E aí ele perguntou, mas por que eu vou fazer isso daí? Né? Qual o objetivo de eu fazer um animal tão jovem? Ele tinha um Audi A6 na época, fazendo propaganda Audi agora. E eu tinha uma Saveiro. Falei para ele, me diz uma coisa, se a gente sair daqui para São Paulo, provavelmente nós dois chegaremos, correto? Correto. Quem que chega primeiro? Ele olhou para mim e deu risada. Provavelmente eu. Foi, provavelmente você gastando mais. Então, mais ou menos isso aí. Você chega no mesmo boi de 480, 500 quilos, 500 e poucos quilos. Só que você chega mais rápido. Mas para você chegar mais rápido, você investe um pouquinho mais. Sem dúvida. E eu acho que isso tem uma responsabilidade, sabe, Edson? Tem uma responsabilidade grande das raças como um todo e de quem está na vanguarda, quem está fazendo o desenvolvimento da pecuária, né? Levar essa mensagem que sim, são raças, as raças têm diferentes aptidões, diferentes características, mas que precisa investir. Aquela pecuária de extração, aquela pecuária de que tu aguarda o que o papai do céu te deixa colher, essa fatalmente esteve com seus dias contados já, né? Bom, eu preciso... verdade, isso não existe mais, né? Olha só que satisfação, eu vou fazer uma rápida nominata aqui de quem está conosco, tá? E olha como tem gente de todo o Brasil, Edson. Tá o nosso amigo Fernando Veloso, que imagino que tu conheça bastante, tá o Mâncio Rodrigues, nos ouvindo lá de Belém do Pará, a Elizabeth Torelli, que teve o remate Touros da Fronteira semana passada, a Isadora dos Santos nos ouvindo, a Isadora que está sempre conosco também, eu lembro bem do nome sempre presente, Ana Paula Neves, que é a técnica que não faz muito tempo que está no quadro da associação, essa pessoa pouco experiente, que eu acho que tu conhece, né, Jorge Santana. Quase nada. Quase nada, né? Jorge Santana está conosco, um abraço, Santana, provavelmente lá da Sereno, o Carlos Velasco, o Henrique Borges da Futura, a Renata, nossa superintendente, aí, grande responsabilidade, então a gente está falando com ela e para ela, né? O Delmiro da CRV, nosso parceiro, o Gabriel Barros, do Brangos, lá do La Coxilha, lá de Santa Maria, ali, daqui do Núcleo Branco Sul, enfim. Todos nós aqui conosco e nos prestigiando. Vamos lá. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é, digamos, não indesejável, mas é aquela coisa porque a gente sabe que a gente não vive no mar de rosas, né? E esse olho técnico do Edson Laroca Filho e da sua equipe, que eu acredito que sejam muito bem treinado. O que o olho de vocês, ou a planilha de vocês, não deixa passar? O que são características indesejadas que tiram uma vaca do sistema? Sem dúvida nenhuma, a primeira delas é temperamento. Tá? Animal bravo dentro da guapiara tem um destino chamado caminhão. Então, esse é o primeiro passo para se descartar. Quando a gente trabalha, né, quando começa a fazer as desmamas, isso seja no gado registrado, no gado comercial, volta naquilo que eu havia comentado no início lá, sobre as características marcantes de uma vaca Brangus. E é a primeira delas que a gente começa a seleção, além do desenvolvimento, claro, desse animal, adaptação. Então, um animal com pouco couro, com pelo mais grosso, esses animais aí, logo na desmama, a gente já começa a descartar, né? Como a gente tem também o projeto de carne, então também isso daí de vez em quando essa fêmea é bem-vinda no confinamento. Então, temperamento, adaptação. E depois, claro, a hora que esse animal realmente se torna uma matriz, daí já vai com relação à fertilidade, peso de desmama do bezerro, né? No caso do gado registrado, se ela está produzindo um bom touro ou uma boa matriz, né? Dentro do plantel da empresa. Então, daí começam os critérios mais finos. Mas, assim, se você me perguntar o que a gente bateu o olho e descarta é temperamento, adaptação e fertilidade. Esses três itens são básicos para o animal continuar dentro da empresa ou serem descartados.
E são alicerces, né? Não por acaso, falando zootecnicamente, são 3 alicerces que se tu perdoar, tu certamente vai ter problema, né? Imagina, vai ter problema, imagina depressão de fertilidade, animais não adaptados, aí volta para o áudio para saveiro, talvez aí a saveiro vale a pena, né? Sim. E tu vai ter problemas de temperamento, que é uma coisa absolutamente indesejável, que a gente sempre bate muito aqui, né? Temperamento, sim, pode ser identificado animal a animal, e certamente tem correções, tem coisas de manejo que precisam sempre se observar. A gente também não pode ser injusto com animais que estão sendo mal manejados, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tá ótimo. Vamos lá, deixa eu fazer o complemento com a Ângela. E aí, Ângela, quando passa lá, nos currais, na tua frente, na frente dos teus dados, nas tuas planilhas, na tua equipe, o que tu não perdoa? Qual é a vaca que não fica? Qual é a vaca que não fica no rebanho? Tem vários critérios aí, né, para descarte, né? Um deles é a fertilidade, né? A fertilidade, daí tu já tira aquelas vacas que não são adaptadas ao meio, né? Que geralmente não vem repetindo a cria, né? Se ela não repete, então a adaptação já está embutida meio aí nessa fertilidade. E depois a produção por quilos, né? O que ela te produz. Mas eu uso muito, adoro usar, eu acho o máximo é o relatório de vacas do programa de melhoramento, né? Então, porque nesse relatório está embutido ali já o intervalo entre partos da vaca, os quilos que ela me desmamou, se ela me desmamou um terneiro bom ou não, o peso, e eu posso, inclusive, até filtrar as características que eu desejo mais no meu gado. Entendeu? Se eu quero melhorar, por exemplo, a musculatura, o peso de mama, eu posso filtrar aquilo que eu quero. E aí eu vou selecionando as vacas, vou ranqueando de melhor para pior. E eu quero descartar, esse ano, por exemplo, eu quero descartar as 300 vacas piores do meu plantel, porque eu vou dar mais chance para as novilhas. A princípio até eu dou chance para quase todas as novilhas, porque eu acredito que a geração nova vem melhorando, né? Então, as vacas mais antigas que já têm seus filhos, eu tenho mais subsídios para refugar, porque eu tenho mais características de todo o passado dela. Uhum. E aí eu venho no ranking delas, eu posso dizer assim, vou descartar todas as vacas DECA 9, DECA 10, as vacas que estão me reproduzindo pior, certo? Sim. Então, assim, eu estou sempre com aquele relatório de vacas na mangueira, e ali que eu seleciono as minhas doadoras por ali, e as que eu vou refugar do plantel também ali, pensando, né, que eu tenho tudo embutido naqueles dados ali, né? Eu posso buscar o que eu queira, né? Mais uma vez, um depoimento claro, né? Assim como o Edson deu dele, um depoimento claro de que pecuária não é para amadores, né? Pecuária é número, pecuária é gestão, pecuária é gestão da informação. Pecuária hoje tu não vai mais para a mangueira sem o computador, né? Sim. É difícil tu ir, né? Porque tu tem tudo ali, tu já vai puxando todos os dados, né? É muito fácil, mas é bem complexo, né? Certo. Tu trabalha com muito mais certeza do que tu está fazendo. Tu sai daquele ali da vaquinha bonita, aquela vaquinha bonita ali eu não vou descartar, não tem mais essa. Tu já tem tudo ali, quantos quilos ela te desmamou, se foi bom, se não foi bom. Às vezes ela é até bonitinha porque ela não é muito leiteira, né? Ela não passa muito pro filho, né? Então, não tem... acho que a gente tem que ir para os números, que a gente tem uma certeza muito maior, né, do trabalho que a gente faz em cima desses relatórios, né? Olha aqui, deixa eu te dizer, tem uma pergunta de veterinário para veterinário, tá? Veterinário, teu colega, Jorge Santana, para veterinária Ângela Linhares. Logo ele. Logo ele, né? É que o Santana, é o seguinte, tem que fazer um registro importante, tá? O Santana e o Cacaio são as duas pessoas que mais fazem pergunta no Falando em Brancos. Eles participam sempre. O Cacaio, inclusive, hoje não vai conseguir assistir ao vivo e já mandou uma pergunta, deixou uma pergunta para eu fazer para vocês, tá? Tá bem. Mas vamos lá, olha a pergunta de Santana.
qual o peso médio da vaca Brangus que fica repetindo cria com bezerro ao pé? Qual é mais ou menos um standard? Qual é um peso? Quer saber mais ou menos um balizador? Eu acho que partindo do princípio, né? Porque tem rebanhos de vaca maiores e vai de menores, né? Então a gente tem que procurar até a vaca moderada. Acredito que no Brasil Central até se adapte melhor, como tem mais condições de ter mais pasto nessa época aí. Tu até consegue trabalhar com uma vaca de um porte maior, uma vaca que o peso médio seria maior, de 400, 450, né? E no Rio Grande do Sul, ele está falando de vaca adulta, né? E presumo que sim, vaca estabilizada, vaca a partir de 4 anos, imagino. Vamos assumir isso, eu e tu junto aqui. Porque no Rio Grande do Sul, muitas vezes, para ti é melhor trabalhar com uma vaca um pouco menor, né? Então, isso depende muito do rebanho, do tamanho da vaca que tu vem trabalhando, né? Para mim, talvez a vaca para repetir cria melhor seja uma vaca menor do que, por exemplo, a vaca que o Santana tem lá no gado dele. Certo. Lá talvez seja uma vaca, então, de 450 quilos, 470 quilos, e aqui um pouco menos. Maior, quase 500 quilos, e para nós lá no sul talvez seja melhor uma vaca um pouco menor, né? Então, acho que depende muito do lugar que tu tá e do sistema de produção, a oferta forrageira que tu tem também. Certo. E olha, ele já emendou 2 numa, né? Ele fez o seguinte: e as filhas de Brangus e Nelore são boas para continuar na cria? Tem precocidade? Vale a pena investir nelas? Qual é a tua opinião? Isso ele sabe dizer muito melhor que eu. O Santana é professor. Mas eu acho que ele está instigando essa pergunta aí porque eu acho que é isso que ele quer que fale mesmo, né? Porque eu acho que a Brangus com Nelore é uma vaca ótima para o Brasil, para lugares mais desafiadores no norte do Brasil. E ele mesmo sabe disso. Tem muitos lugares que ele visita lá que ele vê que essa vaca 5/8, que a gente chamaria assim, né, é a vaca até que mais produtiva e que se adapta mais a algumas regiões no Brasil, né? Certo. Eu acho que sim, ele está fazendo uma pergunta que ele... Não é que ele não saiba a resposta, ele está querendo provocar essa reflexão. Ele está querendo aproveitar, eu entendo bem, Santana, inclusive. Ele está querendo aproveitar o peso técnico da Ângela Linhares, do Edson Maroto, para ver se ele está vendo a mesma coisa que vocês estão vendo. Eu vou perguntar para o Edson aqui, tá? Me dá licença um pouquinho hoje. Certo. Edson, tu viu que a Ângela, antes de responder sobre peso médio de uma vaca repetidora de cria ano a ano, né? Ela fez traçou o parâmetro de tamanho de rebanho, com talvez diferenças de Brasil Central com o sul do Brasil. E falou aí em pesos de 420 para vacas menores, mais ou menos, 400, 420, e vacas maiores ao redor dos 480, mais próximo de 500 quilos. Na tua realidade, Edson, o que é uma vaca que repete cria a partir da característica peso? Roberto, é mais ou menos o que a Ângela falou mesmo, vai depender muito do teu manejo nutricional, né? Na nossa condição aqui, vaca que repete cria é vaca que vai estar com um peso entre 450 e 500 quilos, né? Então é um pouquinho mais alto que o gado do Rio Grande do Sul, né? Mas é o gado que, para nós, porque também a gente não pode esquecer o seguinte, né? Claro, o Brasil é um continente, né? Então existem características diferentes para cada região, extremamente diferentes, né? Mas assim, eu não consigo, vamos dizer, eu preciso de uma vaca um pouco maior para eu produzir um boi maior, porque o meu mercado exige um boi maior, né? Então eu tenho que dar condição para essa vaca de 450, 500 quilos para ela reproduzir, né? E para ela gerar um bezerro bom e um boi pesado depois, né? Então, isso daí é bastante importante. Então, vai depender tudo realmente de condição nutricional, principalmente, para você colocar qual o peso ideal para essa vaca repetir cria. E essa pergunta é uma pergunta, falando tecnicamente também, né? Pode parecer que a gente está querendo fugir da resposta, mas ela não é uma característica isolada. Peso não é garantidor de prenhez também, né? E o Santana certamente sabe disso, né? Inclusive, a gente sempre fala que
gordura na carcaça, a gente fala de que curva depende da condição da vaca, se ela vem com 450 subindo para 470, ou se ela vem de 470 descendo para 420, né? E isso tem total influência, enfim, com todas as questões de manejo avançado, de manejo reprodutivo de rebanhos. E tu viu a segunda pergunta embutida ali do Santana, que ele falou, e as filhas de Brangos e Nelore, são boas para continuar na cria? Que eu acho que até tu fez um comentário rápido, queria ouvir um pouquinho mais de ti sobre isso. Na verdade, isso daí, como a Ângela falou, isso daí, o Santana dá aula para a gente, mas vamos lá. Não, na nossa experiência aqui, são vacas extremamente produtivas, animais que vale a pena se investir. Né, como eu comentei, o nosso gado, a formação foi Nelore, e os nossos touros de repasse sempre foram touros brancos, então eu tinha esse grau de sangue dentro da empresa, ainda tem vaca lá que está produzindo vaca que todo ano pare um bezerro bom, né? Então essas vacas, filhas de touro brancos com vaca Nelore, são extremamente férteis, extremamente bem adaptadas, é um animal realmente diferenciado. Para condições, às vezes, de manejo ou de clima um pouco mais desafiadoras, são animais que realmente dão um resultado fantástico, né? Certo, ótimo. Eu vou fazer a pergunta aqui, olha que nível que estamos chegando na prosa, né? Do atual presidente do Conselho Técnico, que é o Cacaio, que, como eu disse, ele deixou uma pergunta para vocês, ele disse que vai assistir hoje à noite o link gravado, porque ele não tinha um compromisso, ele não ia conseguir hoje. E ele está querendo, ele fez uma pergunta, Edson, eu começo contigo, porque até tu tocou nesse assunto, tá? Que é a vaca Brangos em diferentes graus de sangue. Para que a gente consiga fazer um comentário, vocês façam um comentário, quais são as características marcantes de adaptação nos diferentes graus de sangue, na 3/8, na meio sangue, na 3/4, o que vocês veem de diferença por exemplo, nesses 3 graus de sangue que eu citei aqui, do ponto de vista, até mesmo talvez com o objetivo de exercitar uma formação de rebanho, coisa do tipo? Então, Roberto, assim, claro, existem as diferenças pelo grau de sangue zebuíno que vai estar inserido dentro desse animal, né? Óbvio que o animal com maior sangue zebuíno, para algumas regiões, vai ser um animal melhor adaptado, né? Para algumas regiões, que eu digo que um animal com 3/4 zebuíno aí no Rio Grande do Sul no inverno, ele vai sofrer tanto quanto uma vaca 3/8 em 50 graus quase lá no Pará. Então, novamente, país extremamente grande com realidades diferentes. Eu acho o seguinte, que vamos dizer, você pegar, falando de vaca 3/8, falando de tipo animal, né? Não, às vezes não só de grau de sangue. Como nós trabalhamos com uma raça sintética, né? Você consegue, dentro do mesmo grau de sangue 3/8, você ter um animal um pouco mais taurino, né? Um animal um pouco mais indo pro lado do taurino, como um animal um pouco mais zebuíno, né? Uhum. Tudo vai depender do tipo de animal que você vai estar selecionando no teu rebanho, né? E você vai selecionar, pelo menos eu acredito, né? Como a Ângela falou, hoje pecuária é número, você não vai selecionar por gosto, por beleza. Você vai selecionar porque esse animal está te dando um resultado melhor ou pior. Então, uma ocasião, numa viagem que nós fizemos para a Argentina, você falava muito de animal da Associação Brasileira, abrir para vários outros graus, enfim, estava uma série de conversa sobre graus de sangue, e a gente viu em um rebanho na Argentina animais 3/8 que você dizia que eram animais com uma pintinha a mais de zebuíno. Uhum. Por quê? Foi selecionado para isso daí, né? Então, a gente tem uma ferramenta dentro da raça sintética extremamente importante, que é você conseguir levar esse biotipo animal mais para o taurino ou mais para o zebuíno, né? Por questão de adaptação da tua realidade. Mas eu acho que nos graus de sangue, né, que a gente faz aí até formar o Brangos, a gente tem as qualidades em diferentes graus de sangue, seja em habilidade materna, seja
em adaptação, em fertilidade, né? Então, depende muito da tua realidade mesmo. Certo. Eu vou aproveitar que estou contigo aqui, depois eu passo a palavra para a Ângela, porque entrou uma outra pergunta do Fernando Veloso. O Veloso também sempre participa bastante, o Veloso está cada vez mais próximo da Associação Brasileira, enfim, tem feito um belíssimo trabalho, né? E ele faz uma pergunta aqui, por que eu vou começar contigo? Pela questão de toda a produção do sistema de carne de vocês. Ele diz o seguinte, se o peso do novilho tem alta correlação, né, com o peso da vaca, ou seja, né, se os dois crescem juntos, se são absolutamente correlacionados, nós não teríamos que aumentar um pouquinho o peso das vacas, já que o novilho está sendo pedido, segundo ele botou um parâmetro ali de 20 arrobas, né, já que o mercado está pedindo um novilho de 20 arrobas, não teria que subir um pouquinho o peso médio das vacas? Eu acho que ele está provocando uma reflexão. Se a gente está sendo pressionado por mais peso de carcaça pela indústria, né, isso não deveria começar também pela vaca? Não tem dúvida, eu concordo plenamente com o Veloso. Esse é o motivo que a gente tem vaca de 450 quilos em diante, né? Que são as vacas que produzem o nosso bezerro, o nosso novilho, né? Que chega às 18, 20 arrobas ali depois de pronto. Não tem dúvida nenhuma que esse peso da vaca é extremamente importante para você conseguir chegar a esse novilho tão procurado pela indústria. Aqui no Paraná a gente trabalha muito com cooperativa de carne, que até alguns 3 anos atrás não se importava tanto, não é que não tinha importância, mas não se importava tanto com o peso final dessa carcaça, e que por pressão dos seus clientes, dos mercados, dos açougues, enfim, está cada vez pressionando mais para esse novilho de 20 arrobas. Claro, não é só o novilho de 20 arrobas, o novilho de 20 arrobas jovem e bem acabado, né? Então, esse peso da vaca é extremamente importante. Só que é uma equação que, às vezes, você tem que quebrar um pouquinho a cabeça, porque se você começar a produzir também animal extremo, né, um boi que vai dar 22, vai dar 23, não esqueça que ele tem irmã que ficou na fazenda, né? Então, qual vai ser o manejo nutricional que você vai dar para essa irmã dele, para ela reproduzir? Né? Então, para quem simplesmente termina o animal, não tem dúvida que esse animal aí é o ideal. Agora, para você, no nosso caso, que fazemos ciclo completo, se eu começar a elevar demais esse peso dessa vaca, eu acho que acima de 500 quilos para nós já fica um pouco complicado. Porque, via de regra, as vacas de descarte que eu mato é de 550, 600 quilos. Porque não é reproduzido. Certo. Agora tem um alerta, e o Veloso também é sabedor disso, né? O Veloso é um estudioso da reprodução. A gente sabe que zootecnicamente as raças sempre estão em evolução, né? E isso significa revisar para cima a cada década ou a cada ciclo de década. Os frames, eles vão mudando, né? A gente já teve vários estándares, a gente já teve gado extremado, a gente já teve gado muito pequeno, e nós falávamos um pouco disso, inclusive, no bastidor antes aqui, né? Então, o objetivo é tu entender que peso é adequado, sim, conectado às demandas do mercado, mas que tu consiga sustentar. Porque eu volto à tua própria resposta. Bom, nós precisamos que a vaca seja adaptada. Será que uma vaca extremada nos campos dobrados do Paraná, com potencial de 600 quilos, ela é produtiva? Já liga um sinal de alerta para a guapiara, né? Não tem dúvida. Vamos lá, deixa eu pegar o depoimento da Ângela. Tu sabes que esse aí é o assunto que a gente mais discute, é o tamanho da vaca ideal. Esse é o assunto que mais se discute. Porque é bem isso, né? Que talvez, bem como o Edson falou, né? A tua vaca ideal tem um tamanho, né? E agora, talvez não seja o tamanho que é o que tu quer para o teu novilho, até o teu touro, né? Que tu tem que ter um touro de um tamanho moderado, que é o que está no mercado, né? E o que a gente vê nesses outros países, que até tem criticado bastante, né? Às vezes, que na Argentina, no Uruguai, utilizam um gado né, pequeno, né? Um boi. Mas também tem o lado que tu tem que ver o seguinte, né? O boi muito grande, também, às vezes, muito peso, foge da precocidade, tu demora para terminar. Então, também não é o boi ideal, principalmente para aqueles que acabam em pasto, em pastagem, né? Talvez em confinamento seja um pouco diferente, talvez não, é um pouco diferente no confinamento.
Mas para a realidade do boi que acaba em pasto, em pastagem, ele também não pode ser muito grande. Ele tem que ter uma certa precocidade, e a precocidade, a terminação em animais maiores, acaba com mais dificuldade. Então, por isso que eu digo, ainda mais se falando em plantel, nós temos que ter um gado moderado. Nós não podemos partir nem para o grande e nem para o pequeno, pensando na vaca, no boi e no touro. E dentro desse gado aí, nós temos que procurar também, como o Edson já falou, até eu acho que eu não tenho que estar repetindo o que ele fica falando, né? Que aqueles animais assim que mais se adaptam, aí tu já vai procurar outras características também, né? Até para o boi é interessante que ele não seja peludo, que, né, para ter uma terminação mais rápida, e a vaca, que é sempre o que nós vamos ficar, porque tudo que a gente pensa em fazer em boi e touro, nós vamos ficar com a vaca em muito mais tempo, né? Então nós temos que pensar muito nisso. Essa é uma questão de eterna vigilância, né? De constante vigilância, né, Ângela? Porque o passo que a gente se mantém, e a provocação do Veloso é no sentido de se manter conectado com o que o mercado pede. Mas também é verdade que a gente tem que entender o que o mercado pede, entender o que tu podes entregar, o teu sistema pode entregar, porque tem consequência interna, mas principalmente isolar possíveis modismos de mercado, né? Porque tem cuidado, você não vai mudar toda uma engenharia de um sistema teu por um parceiro pontual, uma coisa que a gente não sabe se é duradoura, se é uma coisa muito fora do que todo o resto do padrão do mercado está pedindo. Mas sem dúvida que tamanho corporal, frame, é uma discussão que foi muito importante, é muito importante e vai seguir sendo muito importante. Como tu disse, né? É uma das questões que vocês mais discutem no dia a dia. Mais discute aqui. O pessoal, assim, mais que nosso, porque a GAP é muito conhecida como vendedora de touro, né? Mas sabe que a maior receita da GAP é com boi. Nós vendemos bastante bois, né? É com boi, não digo com boi, com abate, né? Porque a gente abate vaca também, né? Certo. A maior receita da GAP hoje é na parte de abate, não de reprodutores, né? Então nós temos também pessoas que são bem dedicadas, né, a essa parte aí de novilhos. E esse nosso pessoal que trabalha mais com novilhos, eles preferem uma vaca menor para ter os novilhos mais fácil de ser preenchido. Girar mais rápido. Girar mais rápido. Olha só, vou fazer mais alguns registros aqui de presença, Ângela. O Luciano Zamboni está nos ouvindo, provavelmente lá do Mato Grosso do Sul. A minha sócia, Cristina Zafra Gresselé, está nos prestigiando, a guria do queijo, né? A Tita Lanzarix, Cristina está nos ouvindo, a Tita está nos prestigiando, que sempre nos prestigia também. Um abraço, Tita. Não sei se a Tita está em São Paulo, acho que a Tita está em São Paulo, lá na capital, lá. O Maurício Garcia, nosso convidado de pouco tempo atrás, o Piccoli. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixa eu ir me encaminhando, nós estamos a 6 minutos do final da nossa transmissão. Eu queria fazer uma pergunta rápida, aí eu vou pedir para ti, Ângela, uma resposta bastante objetiva para dar tempo da gente incluir mais alguma que chegue, tá? Por que a gente falou de novo, né? Quando a gente idealizou esse tema e esse título, uma máquina de pecuária competitiva. Então, ela é a vaca Brangos, ela é um bom ventre, ela cuida bem, ela é uma doadora de embriões, ela é zelosa quando nasce o bezerro, ela é uma potencial novilha para sistemas de terminação, enfim, é isso mesmo, é por isso que a gente pode dizer que é uma boa fêmea e um super produto? Ela é um super produto, mas sem dúvida a gente tem que identificar dentro do nosso plantel, dentro do nosso gado, quais são as que realmente vale a pena ficar todos esse longo desses anos, né? E a vaca, na verdade, ela é muito mais importante que o touro, né? Porque o touro, tu usa uma vez o touro e quantos filhos te deixam um touro? Até, vamos dizer assim, o touro também é importante porque tu pode errar no uso, né? Por isso que eu sou super contra sempre usar 1 ou 2 touros, acho que a gente tem que usar mais touros. Porque eles vão nos deixar muitas vacas, mas a vaca, ela vai ficar quantos anos no nosso... E o touro, o boi que vai produzir, 2 anos e vai embora, né?
E a vaca vai ficar ali quantos anos? E a vaca está sendo muito valorizada. Por isso, esse ano, quantas vacas foram vendidas a mais de 50 mil? Nunca tinha existido isso. A vaca está sendo muito valorizada, como nunca. Tá. Ainda mais oportunamente que agora nós estamos entrando na inflexão da curva, né? Nós começamos agora uma fase forte de retenção de fêmeas, e aí as boas fêmeas, a tendência é que elas... As boas fêmeas, exatamente. Está todo mundo procurando identificar essas boas fêmeas, né? Não só por fenótipo, mas aquelas que já produziram animais bons também. E hoje, com a FIV, com a TE, né? Então, a vaca valorizou muito, né? Hoje teve vaca com valor de touro, acima até de valor de muito touro, até de central, né? Certo. Bom, agora eu vou precisar fazer um ping-pong. Eu queria que colocasse o Edson, mas deixa a Ângela na tela conosco também. Vamos dividir a tela nós os três. Edson e Ângela eu vou fazer porque está entrando, não para de chegar perguntas. Que bom, né? E eu queria uma opinião, uma resposta bem objetiva de vocês para a gente não deixar ninguém para trás, tá? Edson, o Veloso fez mais uma pergunta. Vaca de plantel e vaca comercial, a vaca de rebanho comercial, ainda segue valendo a regra que para uma vaca de plantel tem um ponto de frame a mais? Segue. Essa objetiva segue. Via de regra, o plantel menor, manejo mais... um pouco mais individualizado, uma nutrição, quem sabe, um pouquinho diferenciada, segue. Então, sempre vai ter algo a mais. É isso, Ângela? Eu acho que, não, no nosso caso, não. Porque as duas têm a mesma função, né? Que é produzir carne, produzir... no nosso caso, eu diria que não é um ponto a mais, de ser... Não chega a ser marcante. Não seja ser marcante, não. Tá. E uma pergunta do nosso presidente, né, do Ladislau, vamos dar bastante atenção. Olha só o que ele está pedindo. O Ladislau é um cara sempre muito antenado, né? Eu sempre falo muito com ele sobre questões mercadológicas também. O que vocês, Ângela e Edson, pensam sobre a procura das centrais por touros de baixo peso ao nascer? O ideal não seria a facilidade de parto, em primeiro lugar, no sentido de que animais com baixo peso ao nascer tendem a produzir animais de tamanho um pouco menor no futuro? Acho que é importante a visão de vocês. Vou começar pela Ângela agora. A questão de não olhar apenas uma característica. Né? É que baixo peso ao nascer tem uma correlação alta com facilidade de parto, né? E um é muito mais fácil de medir que o outro, né? Que a facilidade de parto é bem subjetiva, né? A gente está está tentando medir isso, né? A facilidade, se puxa, não puxa, o quanto que o que animal tem 1.1, 2, 3, tem já umas medidas, né, para ver o quanto que é a facilidade de parto que tu... Eu não sei como... É que, na verdade, é na conexão que a gente faz assim, né? Se tu puxa o terneiro ou se tu ajuda até cesárea, entendeu? Assim, isso aí tem vários graus de facilidade de parto, né? E isso aí, mas tem uma correlação forte com o peso ao nascer. E o peso ao nascer é muito mais fácil de medir, né? Por isso que acaba se usando mais essa medida. Mas o certo, né, seria facilidade ao parto. E eu acredito também, posso dar um pitaco aqui, que mais uma vez a gente fala de uma... Por isso que existe uma régua de características, né? Por isso que existe uma lista, não é apenas uma característica que a gente se detenha. Sim. E eu acho que talvez é por aí também que o Ladislau está chamando a atenção, no sentido de que cuida ao se deter em apenas uma característica, como aquela que vai ser a redentora, que vai te garantir o sucesso de uma característica, né? O papel de vocês técnicos, quando interpretam um catálogo, uma informação genética, é pegar, lógico, o olho nas características que interessam a vocês, mas não apenas numa característica, vocês vão modulando, né? É mais ou menos como o DJ Edson, que vai ajustando ali os graves e os agudos de acordo com a necessidade ali do dia a dia de cada música, né? É por aí, né? Sim. Tá. Bom, nós estamos fechando aqui, e eu queria só para finalizar, eu queria agradecer muito a presença de vocês os dois, e queria deixar um espaço para que vocês fizessem um comentário específico, inespecífico, desculpa, em geral, para a gente concluir aqui a nossa transmissão. A gente sempre tem um compromisso muito criterioso com o horário. Então, vamos começar com a Ângela primeiro. Pode ser, Ângela? Dá aqui o
o teu resumo da participação. Fica certo que tu vai voltar aqui, nós vamos te convidar outras vezes. Não, eu acho que tem muitos assuntos aí que até a gente poderia abordar mais, né? Porque é muito amplo tudo. Tem a fêmea, né? Tem a questão da reprodução, tem tamanho, tem a questão do tamanho, tem a questão também que a gente não comentou muito, né? De uma fêmea, como ela também é uma boa novilha para a produção de carne, né? E, na verdade, muitas vezes até muito melhor que um boi, não digo, mas é que a maioria dos bois de hoje são inteiros, né? Então a fêmea é muito melhor que um boi inteiro, ela tem muito mais marmoreio, tem mais... ou seja, é uma carne mais saborosa e uma carne também que... Com tendência de maciez muito grande, né? E mais macia também, né? Então, a fêmea tem esse outro lado aí que a gente não falou, né? Eu até fiz na última pergunta que eu fiz, eu coloquei isso, né? Que, inclusive, doadora, supermãe, cuidadora e uma potencial matéria-prima para sistemas terminais, né? Vamos o Edson agora, no comentário final dele, provavelmente ele registra isso. Tá bom, Ângela? Muito obrigado pela tua presença. Fica esperta no teu telefone aí, porque novos convites surgirão para a gente debater mais sobre isso, tá bom? Estou aí para tudo. Tá. Um abraço grande no Caju aí. Edson, vamos lá? Aproveita e dá o teu comentário, inclusive, sobre essa questão de uma potencial matéria-prima para sistemas terminais. Isso de que foi comentado, né? A vaca Brangus é uma máquina que você pode utilizar ela para de várias formas, né? É uma ferramenta de trabalho absurda, tanto como matriz, como receptora, como doadora de embriões, enfim, tem um potencial incrível e enorme. Basta você saber o que você quer fazer com essa vaca, se o teu sistema absorve o teu objetivo, né? Se o seu sistema produtivo absorve esse teu objetivo, e trabalhar sem muito modismo, na minha opinião. Eu acho que a pecuária hoje, como a Ângela falou, está muito fácil de ser trabalhada, tem muito número, ela é complexa, mas está fácil de ser trabalhada. Você tem genômica, você tem os programas de melhoramento que estão aí à disposição de todo mundo, né? Então, eu acho que é simples de ser trabalhado, é fazer o arroz com feijão bem feito que não tem erro, né? Então, trabalhar seguindo um objetivo e persistir nesse objetivo. Tá bom, Edson, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu tempo, aceitaram prontamente o nosso convite. Fique certo também que nós teremos outros momentos aí, já que estamos começando a pensar na programação de 2022, nós vamos voltar, inclusive, a conversar com vocês, tá bom? Legal. Mais uma vez, muito obrigado a vocês os dois. Muito bem. Fico eu aqui, então, agradecendo mais uma vez, além dos nossos convidados, todos vocês que mais uma vez, mais uma edição, na 8ª edição, vejam vocês, estamos repetindo já pela 8ª vez essa edição mensal do programa Falando em Brangus, onde a gente para uma vez por mês para discutir. Queria agradecer a presença de todos vocês que fizeram perguntas, ficaram 3 perguntas por fazer, porque não teve tempo, agradeço muito as perguntas. Agradeço o prestígio daqueles que todo o mês estão conosco e de pessoas novas que surgem certamente todo mês, toda edição. Mais uma vez agradecer e destacar a importância da nossa parceira, da CRV, como a nossa parceira oficial aqui neste projeto da associação. Agradecer todo o time da associação que está lá em Campo Grande, tocando junto conosco esse projeto. Um grande abraço a todo esse grande time que está lá conosco. Muito obrigado por tudo. Não deixem, e aí aquele convite padrão, mas que é necessário, né? Não deixem de se inscrever no canal da Associação Brasileira de Brangus, de ativarem lá as notificações. Vocês estão vendo que tem sido feito um esforço muito grande de comunicação, de difundir informações, sempre ao redor da raça Brangus, sobre os negócios dos sócios, sobre os eventos comerciais, sobre as ações técnicas que a associação está protagonizando e sobre a nossa programação aqui do Falando em Brangus. Então, se mantenham conectados no Instagram, se mantenham conectados no YouTube da associação, porque é a partir de lá que nós mantemos todos vocês antenados e conectados no dia a dia, tá bom? O nosso próximo encontro já tem data marcada, na 3ª terça-feira do mês de novembro, que vai ser dia 16 de novembro, onde a gente se vê mais uma vez por aqui.
Por hora me despeço, desejo que tenham todos uma excelente semana, um grande abraço, muita saúde a todos vocês e até o próximo Falando em Brancos.